Como tudo que é novo, a doutrina espírita tem seus seguidores e críticos. Tentaremos responder a algumas objeções desses críticos, analisando os motivos em que se baseiam, sem a pretensão de convencer a todos, pois existem aqueles que acham que a verdade foi feita apenas para eles. Vamos nos dirigir àqueles de boa fé, que não possuem ideias preconcebidas ou firmes contra tudo e todos, e que sinceramente buscam aprender. Mostraremos que a maioria das objeções contra a doutrina vem de observações incompletas dos fatos e de julgamentos precipitadamente formados. Antes de tudo, faremos um breve resumo dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o movimento de objetos diversos, conhecido como mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno parece ter sido notado primeiro na América, ou melhor, se repetiu nesse país, pois a história mostra que ele remonta a tempos antigos. Ocorreu cercado de circunstâncias estranhas, como barulhos incomuns e pancadas sem explicação. Depois, se espalhou rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. No começo encontrou muito ceticismo, mas com o tempo a quantidade de experiências não permitiu mais que se duvidasse da sua realidade. Se esse fenômeno fosse apenas sobre o movimento de objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades dos que já conhecemos. A eletricidade aumenta continuamente os recursos que fornece ao ser humano e parece destinada a iluminar a ciência com novas descobertas. Portanto, nada impossibilita que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido, seja a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia apoiar essa teoria, já que poderia-se considerar o grupo de assistentes como uma pilha, com seu potencial aumentada pelo número de elementos presentes. O movimento circular não tinha nada de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em órbitas elípticas. Poderíamos, portanto, ter ali, em uma escala menor, um reflexo do movimento do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em certas condições, uma corrente semelhante à que move os mundos. No entanto, o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, com o do objeto sendo violentamente sacudido, derrubado, levado em qualquer direção, e ao contrário de todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Nada aqui sugeria que não pudesse ser explicado pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores e mover os corpos mais pesados, atraí-los ou afastá-los. Os ruídos estranhos e as pancadas, mesmo que não fossem efeitos comuns da dilatação da madeira ou de outras causas acidentais, podiam ser causados pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não gera grandes barulhos? Até aqui, tudo poderia ser compreendido dentro dos limites dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Mesmo sem sair dessa linha de pensamento, já havia, no entanto, motivo suficiente para estudos sérios que chamassem a pública atenção dos sábios. Por que não foi assim? É difícil dizer, mas o fato se deve a causas que mostram, entre muitos outros, a leviandade do espírito humano. A banalidade do objeto principal, utilizado nas primeiras experiências, não ajudou a evitar a indiferença dos sábios. Que influência não teve muitas vezes uma palavra sobre as questões mais sérias? Sem perceber que o movimento poderia ser dado a qualquer objeto, a ideia das mesas se destacou sem dúvida por ser o objeto mais conveniente, uma vez que, em volta de uma mesa, muitas pessoas se sentam mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel. Muitas vezes, homens sábios são tão ingênuos
que é possível que certos espíritos de destaque tenham achado deprimente se ocupar com o que passou a ser chamado de dança das mesas. É ainda provável que, se o fenômeno observado por Galvani fosse estudado por pessoas comuns e recebesse um nome engraçado, ainda estaria relegado a um lugar secundário como uma varinha mágica. Qual é de fato o sábio que não consideraria indigno se ocupar com a dança das rãs? Alguns, no entanto, sendo modestos demais para admitir que a natureza ainda não disse a última palavra, quiseram investigar, para com tranquilidade de suas consciências. Mas o fenômeno nem sempre correspondeu às suas expectativas e, devido à falta de constância em seus resultados e dos comportamentos durante as experiências, concluíram que tudo não passava de um engano. Contudo, apesar do que decidiram, as mesas, pois que existem mesas, continuam a girar e podemos afirmar com Galileu. No entanto, elas se movem. Acrescentaremos que os fenômenos se multiplicaram tanto que hoje são aceitos sem contestação, não se buscando mais do que uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, poderia-se argumentar com o fato de que ele não ocorre sempre da mesma forma, de acordo com a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão sujeitos a certas condições? É aceitável negar a sua existência porque não se produzem fora dessas condições? O que há de surpreendente, então, em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também esteja sujeito a determinadas condições e deixe de ocorrer quando o observador, a partir da sua perspectiva, tenta forçá-lo a seguir um padrão que arbitrariamente estabeleceu, ou deseja sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que fatos novos podem exigir novas regras? Para conhecer essas regras, é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos acontecem, e esse estudo deve ser resultado de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Entretanto, algumas pessoas objetam. Há frequentemente fraudes evidentes. Perguntamos, em primeiro lugar, se elas têm certeza de que há fraudes e se não confundem efeitos que não conseguiam explicar, mais ou menos como um camponês que pensava que um professor de física, fazendo experiências, era um trapaceiro. Mesmo admitindo que isso possa ter acontecido algumas vezes, isso seria motivo para negar o fato? Deveríamos rejeitar toda a física, porque há ilusionistas que se apresentam como físicos? É preciso considerar também o caráter das pessoas e o interesse que podem ter em enganar. Tudo seria, então, mera brincadeira? É aceitável que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas uma brincadeira que se prolonga indefinidamente se tornaria tão cansativa para o enganador quanto para o enganado. Além disso, em um engano que se espalha de uma ponta a outra do mundo, envolvendo as personalidades mais respeitáveis, sérias e esclarecidas, há algo realmente extraordinário, pelo menos quanto ao fenômeno em si.